Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigno para conversar com vocês. Hoje o negócio é interessante. Hoje vamos falar de CrossFit. Hoje vamos falar de cross training. Hoje vamos falar de cross, que é a modalidade que tem dado uma espalhada pela região. Não sei de onde você está me assistindo, mas aqui na nossa região, nosso estado, uma modalidade que ganhou muitos adeptos nos últimos anos e eu sempre defendo a ideia de que uma modalidade, para se consolidar, ela tem que ter ciência, ela tem que saber o que está acontecendo, ela tem que transmitir segurança para o seu praticante. E o CrossFit veio numa pegada meio forte com a história de lesões, de intensidade, de debate aí que veio bacana. Mas, enfim, hoje o papo não é esse, né? Fiz uma enquete com você, você que participou lá no meu Instagram, né? Você escolheu entre os 3 artigos que eu havia, um sobre lesão, um sobre treino concorrente e um sobre benefícios e riscos do treinamento de CrossFit. Escolheram a parte do treinamento concorrente, falaram um pouco sobre treino aeróbico e de força. Um artigo muito bacana que eu quero trazer, tá certo? Só para te lembrar, todos os artigos, a descrição de todos os artigos estão numa pasta aqui na descrição. Você pode toda hora acessar. Tem mais de 100 vídeo artigos gravados. Está tudo no Spotify se tu quiser assistir. Então me acompanhe, te inscreve lá no YouTube e vem comigo para nós conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Tá certo? Então tá aí minha tela. Olha só. Estratégias do CrossFit na perspectiva do treinamento concorrente, né? Aeróbica e força. Uma revisão feita por um único autor aqui, o Petr, né? Da República Tcheca, falando sobre o assunto. Muito bem, gente. Então, o que é o tal do CrossFit, né? O CrossFit, a ideia deles é desenvolver um monte de habilidades, né? Onde o foco principal está na força, na resistência, né? E nesta combinação entre força e resistência, né? Uma das partes importantes do CrossFit fala sobre o WOD, né? Workout of Day, que é um tempo específico destinado por um tipo de organização de exercícios, né? Se faz 2, 3 exercícios, 3, 4 exercícios, uma quantidade de exercícios em que você fica repetindo essa quantidade dentro de um tempo estipulado, né? Então, essa é a ideia, opa, desculpe, do WOD, ok? E nesta aí você tem tanto exercícios de força como exercícios de resistência neste momento, né? E a pergunta é até que ponto, né, você consegue desenvolver força e aeróbico por conta dessa característica dessa modalidade, né? Então, o autor aqui se preocupou em procurar especificamente sobre CrossFit e treinamento funcional de alta intensidade, né? Então, essas foram as palavras-chave que ele utilizou, encontrou uma quantidade bastante consistente de artigos. Não houve uma preocupação em fazer um filtro sobre alguma determinada característica, foi uma revisão bastante ampla, até arrisco em dizer que se caracteriza muito mais como uma revisão narrativa do que uma sistemática, mas de qualquer forma, vamos lá. E aí, quanto aos resultados, né, trazendo um pouco sobre as características desses treinamentos. Bem, o CrossFit tem exercícios específicos de levantamento olímpico, exercícios de ginástica e exercícios metabólicos, chamado assim, né? Então, assim, os exercícios de levantamento olímpico e ginástica são destinados para o aprimoramento de força, enquanto que o treinamento metabólico ele é um treinamento focado na resposta cardiovascular, no treinamento aeróbico, né? Então, melhorando a resistência. Então, a ideia é que essas modalidades se alternem, né, regularmente, num intervalo de 2, 3 semanas, você vai fazendo combinações. Hoje um treino só de ginástica, hoje só de levantamento olímpico, um só de cardiometabólico, ou uma combinação de ginástica com levantamento olímpico, ou levantamento olímpico com cardiometabólico. Então, existe uma série de combinações que a cada treino vão se alternando. E aí existe a possibilidade, num período de tempo, fazer todas as combinações possíveis. Bem, quanto ao WOD, né? O que é importante, né? Ele também é feito hora mais focado no cardio, hora mais focado na força, né? Existindo uma variação, onde os vários exercícios geram a MRAP. Aí, ó, descobri, Gabi, o que é o tal do AM. As many rounds as possible. Quantas rodadas for possível. Então você vai fazer um circuito ali naqueles exercícios, tantas quantas for possível, né? E essa característica de querer fazer vários exercícios quanto é possível
gera uma intensidade metabólica cárdico elevada. Você acaba tendo o seu cardio sempre mais elevado, né? Então, você tem como característica tanto a força como o cardio nesses momentos, né? Fazendo uma boa melhora nos dois componentes. Normalmente, em média, dura 4 a 6 minutos e a maioria dos estudos não passou de 20 minutos. Então, é muito variável esse tempo utilizado. E aí, se nós pensar num tempo de 4, 6 minutos, a pergunta é até que ponto o cardio pode ser aprimorado, se este for o objetivo. Isso é uma coisa importante que a gente já vai falar na sequência, ok? Em relação às adaptações, né? Ou aqui ele fala em recentes estudos, a gente está falando de 10 anos para cá, tem mostrado, então a gente ainda não tem muita estudos específicos de algumas adaptações mais determinadas, né? Porque, veja bem, sabe-se que melhora a força máxima, né? Em vários exercícios que foram avaliados, sabe-se que melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora do VO2 máximo, em vários estudos, a melhora também da composição corporal, né? Aumento de massa magra, redução de gordura. Então, o clássico do treinamento físico a gente consegue ver dentro do CrossFit também. Em relação à experiência, né, a gente sabe que nós temos atletas que fazem CrossFit, nós temos pessoas, digamos assim, normais que fazem CrossFit, algumas que vão para o lado da competição e outros não. Então, existe uma variedade muito grande de praticantes. Vamos lá, hein? Na discussão ainda trouxe algumas coisas importantes, né? Que ele fala assim, olha, é importante que se pense no objetivo principal da sessão do CrossFit. Então, se você tem um objetivo aeróbico, que você foque, né, no treinamento aeróbico, né, destinando mais tempo, tentando fazer um treino mais específico para isso. Agora, se for o contrário, se o teu objetivo for força, que você possa destinar uma organização primordial no treinamento de força. E assim, né, priorizando essa modalidade. Uma coisa importante que os autores falam sobre a importância do controle da intensidade, minimamente saber em que intensidade você está trabalhando. Podendo ser feito isso pela percepção de esforço, pelo percentual da carga máxima, né, que a gente vê com bastante frequência, ou até mesmo o percentual da frequência cardíaca. Então, ter um controle da intensidade é uma coisa importante. Ainda falando sobre utilizar o treinamento aeróbico em ciclismo, né, com bicicleta. Na prática não imagino muito bem, quem sabe algumas bicicletas disponíveis, né, podendo com isso reduzir a interferência do aeróbico no treinamento de força. Então, essa é uma possibilidade, ou ainda, né, usando remo-ergômetros ou alguma coisa nesse sentido. E quando for fazer o treino aeróbico, quem sabe usar o HIIT como estratégia de melhora do aeróbico, né? Ainda é importante, né, que ele considera que quando você for fazer treinos de diferentes modalidades, quem sabe usar uma modalidade para um determinado grupo muscular e outra modalidade. Vou fazer o levantamento olímpico, eu uso o membro superior, vou fazer o cardiometabólico, eu uso o membro inferior. Ou o inverso, né? E aí a importância, né, de ter uma academia, né, um box bastante equipado com isso, né? E o exemplo que ele dá com isso, ele fala justamente no WOOD, né? Então, fazer exercícios tanto de força como levantamento usando grupos musculares diferenciados. Deixa eu ver o que mais. Ali também ele fala sobre a intensidade medida em vários estudos com lactato, percepção de esforço e outras formas, né? E aí ele fala assim que ainda é difícil a gente saber o quanto é aeróbico, quanto é de força nesse WOOD, né? Essa razão entre um e outro, né? Você tem um exercício que ele acaba tendo características de força, mas muitas vezes a intensidade dele cai, a carga cai, para ele poder ser feito o máximo de rodadas possíveis, né? Então ele ele aumenta o componente aeróbico, diminui o de força, por conta dessa vontade de se querer fazer o máximo de rodadas possíveis. Então, esta relação força-resistência, ela fica um pouco complicada de saber. E importante a necessidade, né, de nós ter um tempo total, né, um número de sessões, conforme o nível do atleta, né? Obviamente que pessoas mais bem preparadas podem ter uma dose maior
enquanto que os não preparados devem ter um controle melhor. E aí, no fim, ele traz uma coisa muito bacana nesse artigo, o autor, né? Falando sobre algumas aplicações práticas, né? Então, ele traz algumas recomendações. Então, vamos lá, para fechar um pouco o artigo que nós falamos. Tu está inscrito no canal? Vai lá no YouTube, te inscreve no canal, me acompanha. Toda quinta-feira sai um artigo interpretado, analisado e pensado na prática desse artigo, tá? Então, aqui eu não vou nem fazer muito esforço de prática, aqui o próprio artigo está te trazendo, tá bom? Vai lá então, meu crossfiteiro, tamo junto nessa aí. Olha só, quando a gente faz 3 sessões mistas, aeróbica e força, o autor sugere dar prioridade ao treinamento de força, né? Então, ele é uma das primeiras questões que ele traz. E se for possível, né, não ser uma sessão tão exausta na primeira parte da sessão. Então, quando você tem uma sessão mista, né, com vários componentes, tentar não fazer a primeira parte tão exaustiva e tendo um controle de intensidade de alguma forma, né? Porque o desgaste energético que você vai ter no começo, ele pode prejudicar toda uma parte depois, até na parte técnica também. Continuando, quando você vai ter diferentes exercícios e métodos, né, pensar na região muscular que você está desenvolvendo. Então, ele traz assim, ó, se for fazer um exercício de ginástica, faz a corrida, se for fazer um exercício de levantamento, faz o esqui ergômetro, né? Então, você faz usando modalidades diferentes, fazendo com grupos musculares diferentes. Bem interessante. Quando você for fazer só exercício aeróbico, né, combinado com a parte de força, quem sabe usar o treinamento aeróbico em forma de HIIT, ou o remo ergômetro, ou o ciclismo, né, já que a corrida em si tem um desgaste maior, né? Então, exercícios puramente aeróbicos, quem sabe usar o HIIT, ou usar aqueles de menos desgaste, como a bicicleta. Modalidades simples, quando você for fazer um único treino, uma modalidade específica, apenas levantamento olímpico, né? Quem sabe, né? Principalmente quando for exercício aeróbico ou de hipertrofia, ver se consegue dar pelo menos 48 horas de descanso. Então, treina um dia, descansa outro e recupera. Atletas avançados, ainda sugestão, dividir treinamento puramente de força e de resistência em sessões diferentes. Isso já na musculação a gente também recomenda. Antes de fazer o UD, né, escolher cargas altas, né, para tentar melhorar a parte do custo energético. Então, usar cargas altas sim, né, pensando naquele treinamento de força antecipado. Quando for organizar o treino, né, considerar a intensidade, né, é importante porque essa intensidade somada durante uma semana, somada no processo de 1 mês, 2 meses, ela vai dar um efeito. Então, nós temos que pensar em treinos mais, uma onda de intensidade. Isso a gente fala bastante, né? Não só na musculação, mas na corrida, né? Que você possa ter um mínimo de, hoje um treino mais regenerativo, né? Naquela ideia do deload também, né? O treinamento CrossFit ele é um programa funcional, né? Então ele tenta contemplar a força e a resistência. O treinamento com cargas de pesos, eles funcionam para a força e para a resistência, e na medida do possível você conseguir relacionar força, ver o quanto de força e quanto de resistência, essa razão entre um e outro, ela é importante que seja aplicada no CrossFit, tá? Então, como conclusão, é um treinamento concorrente sim, né? Onde você consegue desenvolver os 2 componentes e, na medida do possível, você tem bons benefícios aí, certo? Então, esse é o artigo, meu amigo crossfiteiro, espero que tenha gostado. Desculpe, demorou um tempinho maior do que eu estava previsto, mas eu tenho certeza que tu vai assistir. Bota no teu carro lá, enquanto que tu estiver aí dirigindo, 15 minutinhos tu já escuta, tá sabendo tudo sobre CrossFit. Valeu, gente? Vem comigo, toda semana, tamo aí junto, vamos lá. Valeu, um abraço.